Vamos ver como nós estamos aqui. Magá, você já tá aí, querida. Boa noite. Tô aqui me organizando. Eu tô achando que a iluminação não está muito boa. Mas é isso. Já que entra aqui pra gente começar. Vamos lá. Vamos lá. A Jaque já entrou. Jaque! Jaque, linda! Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Você tá me vendo bem? A iluminação tá razoável? Eu acho que a minha iluminação não tá muito boa, porque a gente precisa ficar pertinho, então eu tô precisando ajeitar as coisas aqui, sabe? Mas você está ótima, Jaque. Tá linda, tá num lugar lindo. Tô aqui num cantinho que eu escolhi. Eu sei. Sexta-feira à noite a gente precisa achar uns cantinhos mesmo, né? Porque tá todo mundo em casa, enfim. Mas muito bom, querida. Vamos só dar mais uns 2 minutinhos aí para dar tempo de algumas pessoas entrarem, porque às vezes as pessoas demoram um pouquinho para se ajeitar, né, Jaque? Isso mesmo. E aí a gente aproveita também. O Roberto entrou, que bonitinho. Boa noite, querido. Não vai dar para dar boa noite para todo mundo hoje, eu Olha, acho. Então a gente aproveita, né, Jaque? verdade. Vamos lá, falar de uma coisa bem polêmica hoje em dia, né? Como é Verdade. dentro e fora das nossas vidas. Isso mesmo, Jaque, isso mesmo. Ô, Jaque, você acha que a gente já pode ir se apresentando? Você quer se apresentar, falar de você um pouquinho e tal? Quer ou você quer esperar mais um pouquinho, meu bem? Estão falando que a minha voz está muito baixa. Tá um pouquinho, estava um pouquinho só. Eu tô ouvindo melhor agora. Não Melhorou? sei se é porque eu aumentei também aqui. Agora, e aí, Posso tá, vê se falar? tá melhor. Fala aí, Jaque, para o pessoal falar se tá bom agora. Oi, gente, minha voz melhorou? E talvez. É que eu não posso sair desse cantinho, senão vai Não, derrubar não, a minha não. Já internet. fica tranquila, Jaque. Fique tranquila. Tá Deixa baixa aí? aí. Eu tô te ouvindo bem. Eu. É. Bom, deixa eu tentar pôr o fone aqui para ver se melhora. Tá. Os ajudantes estão a postos. Gente, vocês estão nos ouvindo bem? A conexão tá boa? Vocês aí, ó, a Sônia falou que tá ótimo. Já Vamos estão lá. dando um feedback pra gente, Jaque. Muito bom, muito bom. Melhorou? Nossa! Agora melhorou. Então tá bom. Que diferença, Jaque! Muito bom, É, querida. é que Mandou o bem demais. ambiente aqui Jogou muito, fica como com. diz a minha filha. É. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre mim, né? Meu nome é Jaqueline Camertoni, eu sou personal organizer, já estou aí há algum tempo, né, trabalhando no mundo da organização. Sou casada, mãe de 2 filhos, um menino de 7 e uma moça de 18, e eu adoro, né, organizar. Né? Eu adoro esse desafio que é entrar na casa das pessoas, entrar na vida das pessoas
e ajudar um pouquinho, né, a ter um pouquinho mais da vida organizada. É isso. Muito bom, querida, muito bom. Por sinal, muito bem organizada. Porque eu conheço o Ah, trabalho da Jaque, então eu sou suspeita para falar. E é verdade, né? Pior é que é é, um verdade. pouquinho. É, você sabe que eu ouço muito, né? Ah, você é personal organizer? Nossa, a sua casa então deve ser impecável. Mais ou menos. Porque eu tenho um marido, tenho crianças, né? Eles são organizados, mas assim, minha casa é normal. Eu não sou a doida da organização, não, né? Eu acho que a gente tem que, nós vamos falar muito sobre isso, tem que ter uma medida aí. Mas eu gosto sim dessa parte de organizar, né? Muito bom. Ô, Jaque, mas também uma casa muito organizada, que as coisas não saem do lugar, não é muito bom, né? Que ninguém mexe, que não tem Exatamente, nada né? fora. Não, aí você não consegue, você senta e parece que você está num lugar diferente, né? A É, casa da gente tem que ser aconchegante, em primeiro lugar, né? Até verdade. para receber É as verdade. pessoas e para a gente viver, né? Porque você trabalha e chega em casa, você tem que se sentir bem na sua casa, né? Isso é muito É importante. verdade. Com certeza, Jaque. É isso mesmo. Jaque, E você está conseguindo ver as pessoas entrando aí ou só eu que vejo? não, tô vendo sim. Ah, é ótimo, então tá. Porque assim Então, a assim, gente se ajuda, porque a eu gente fico vai dar uma. meio perdida no negócio, sabe? Sabrina, tem bastante gente. Josélia. Não dá pra gente mandar beijo para todo mundo, mas já sim estão se beijados. Isso. Beijados e abraçados virtualmente. Muito Isso bom. mesmo. Bom, a gente Bom, falou de falar da bagunça da alma, né, Jaque? isso. E vamos começar então. Como é que a gente vai começar essa nossa boa conversa de hoje, querida? O que você sugere? Eu acho que eu posso começar então já te fazendo uma pergunta, assim a gente já abre um monte de... Eu anotei aqui, ó, para mim não esquecer. Tá, eu Eu também tô acho com a minha que aqui. acho que como diz muito, né, sobre esse assunto, eu acho que o que você acha que deve ser organizado primeiro? A gente organiza o interno ou o externo? Por onde que a gente deve começar? Porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ah, eu preciso me organizar primeiro aqui dentro, porque eu não consigo mexer na minha casa, ou eu consigo mexer na minha casa e depois venho, né? O que você acha disso? Ô, Jaque, a minha experiência tem mostrado que é muito difícil alguém que está desorganizado por dentro começar a organizar por fora. Geralmente a pessoa que está desorganizada por fora e está por dentro, ela olha para dentro, dá uma olhadinha para dentro de alguma maneira, ou porque alguém falou, ou porque ela se deu conta, ou existe um fundo de poço, alguma situação que levou assim a não ter mais como escapar, né, de olhar para essa bagunça interna. E Uhum, daí, quando ela inicia isso, geralmente aí ela consegue olhar tipo na casa, no guarda-roupa, no quarto e falar, caramba, tá muito desorganizado, né? Eu geralmente quando encontro pessoas assim, eu sugiro uma organização nas gavetas, no guarda-roupa, eu falo, coloca tudo para baixo, né? Joga coisa fora, faz uma limpa assim, sem dó, sabe? Sem dó, porque tem que uhum, fazer sem dó. Joga papelada que está acumulada nas gavetas e vai fazendo a limpa. E aí isso estimula a continuação da organização interna. Mas dificilmente alguém que está desorganizado fala, ah, acho que eu preciso começar pela minha casa. É muito raro. Eu nunca vi assim, sabe? Nem eu é, né? mesma. Eu, É. quando É eu o estou primeiro lugar que a querendo me gente organizar, eu já pego alguma coisa para arrumar junto. é o primeiro lugar que a gente tem preguiça, né? Porque a gente vai ter É, que, além de pensar, é botar a mão na massa e fazer né, é, acontecer tudo aquilo, né? é isso mesmo, é isso Eu acho mesmo. que Sabe? é Pode um falar, desafio, Jaque. né? Não, eu acho que isso é um Não, desafio muito grande, né, para as pessoas hoje em dia. muito, Uma das muito. coisas também que eu acho que mudou muito é essa pandemia, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa, estão mais em casa, e muita gente, eu não sei,
você também deve ter percebido isso, que tem feito sim essa mudança, né, dentro da casa, de organizar, porque eu recebo bastante perguntas, dicas, né, às vezes, das pessoas me perguntando como arruma isso, como faz isso. Então isso é um lado bom, né, e aproximou algumas pessoas. Algumas pessoas também, né, já dão uma distanciada boa, que a gente É, aprende a um monte de coisa, né? é, Mas eu acho que deu uma mexida boa em tudo, né? Essa sim, pandemia emocional, sim. na casa, acho que em tudo, né? Ô, Jaque, uma coisa que eu vi muito acontecer desde o início da pandemia, no passado, dentro das dinâmicas familiares, é assim, ó, muita gente que trabalha fora, que não se vê o dia todo, só se encontra à noite, e geralmente se encontra ou come, ou só para comer, e acaba cada um indo para o seu quarto, enfim, não convivem muito juntos, na obrigação de ter que conviver, muita gente, assim, ficou bem bagunçada, bem É, né? desnorteada, sabe? As Fica famílias que já perdida. têm o hábito de viver junto, até nem tem tanto, mas é difícil isso. Agora, quando não, quando as pessoas estão espalhadas na família e são obrigadas a conviver, ficar muito tempo junto, isso trouxe muito conflito, de verdade, sabe? E isso tem a ver, né? Esse assunto que a gente está falando aqui tem, nossa, tem muitas Tem muita vertentes, né? coisa. Muita É, coisa para a gente falar. O que eu percebo, Jaque? Tem muita gente que foge trabalhando, tem muitas donas de casa, mulheres que trabalham fora e que não param de jeito nenhum. E que quando chegam em casa, continuam o trabalho. E não para, mas assim, não estou falando não só da necessidade de cuidado, sim, mas da necessidade de fugir para cuidar, para limpar e para é. organizar, porque não quer parar também para sentir, sabe? Então tem muito isso. Isso é muito ruim também, né? Porque Muito. esse negócio de você falar das pessoas estarem em casa, eu percebo que eu já ouvi, você já ouviu falar muito, por exemplo, um casal que tem família, cuida da família toda, e aí o casal normalmente eles se distanciam, né? E aí eles voltam a viver mais próximo quando todos os filhos casam e vão embora, por exemplo. E eles não conseguem mais, não sabem mais conviver. E essa pandemia, como você falou, trouxe muito isso antecipado da gente, né, Sim, passar por essas fases, né, da pessoa bastante. ter que se ficar no quarto, né, não conseguir sentar à mesa, por exemplo, para tomar um simples café, alguma coisa, né, É, fazer as coisas sim, juntos dentro de casa, né, isso trouxe, é. isso é muito, muito sério, né. Sim, verdade, já. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se alguém também, gente, quiser fazer alguma pergunta, né, Mônica? É, sim, Em pode relação fazer. com uma Eu dúvida, tenho uma, vocês viu, Jaque? mandem aí. Tá, então Ô, manda. Jaque, eu quero perguntar para você o seguinte. Nessa coisa de você entrar em vários ambientes familiares, ou até de pessoas que moram sozinhas e tal, o que Sim. te chama a atenção, já que você tem, né, você tem alguma ligação, você tem algum entendimento, sim, sobre essa coisa emocional, né, mais terapêutica também. O que você Uhum. vê, o que te chama a atenção, assim, geralmente, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho? A desorganização, né? Como as pessoas são. Eu percebo, porque quando eu vou na casa, né, da pessoa, e muitas vezes é para arrumar o guarda-roupa, a maioria me chama para arrumar o guarda-roupa, porque tá aquele caos. Então, quando eu abro, você já vê, que é nítido, né? Eu acredito muito nisso. A casa da gente, as coisas, no caso, o guarda-roupa específico, Uhum, é o nosso espelho, né? Muitas vezes a gente tá bonita por fora, mas lá dentro tá cheio de bagunça. Então, ao abrir o guarda-roupa, você já percebe, fala, putz, essa pessoa realmente precisa de ajuda, além da organização, uma ajuda interna, né? Porque o que acontece? Às vezes eu organizo e a pessoa fica com medo dela não conseguir manter. Porque a maneira, lógico, a maneira que eu organizo as dobras, as coisas, não vão ficar perfeitas se você for fazer e não treinar.
tudo é questão de treino e hábito, né? Mas eu deixo de uma maneira que fica prático, né, para as pessoas pegarem. E mesmo assim elas têm essa dificuldade, esse medo, essa coisa de você não conseguir dar conta, né? Então acaba sendo uma coisa íntima, né? Eu mexer entrar dentro da casa e mexer no guarda-roupa da pessoa. Muitas das vezes as pessoas já falam, né? Porque as pessoas são muito carentes, então elas acabam contando um pouquinho da história dela. Então, eu acho que a dificuldade de se encontrar, isso que eu acho que as pessoas, elas começam a arrumar, e hoje em dia, graças a Deus, me pagam e me contratam para organizar as roupas dela, a casa dela, mas é uma maneira delas começarem a dar o primeiro passo para elas começarem não, eu preciso mudar o meu hábito, eu preciso mudar minha vida, né? Porque desse jeito que tá, não dá. Sim, você sabe uma coisa que eu vi muito nos meus atendimentos? Muitas mães falando de filhas adultas, inclusive, vários casos, assim, das pessoas que são muito vaidosas fisicamente, né? Assim, apenas esteticamente, mas que chegava ao ponto sempre, era uma rotina, um hábito de jogar roupa fora, né? Desde as roupas íntimas até, assim, de jogar fora mesmo, então esconder dentro do guarda-roupa, esconder dela própria, jogar para não cuidar ou não cuida e tem bastante dificuldade de organizar o guarda-roupa. Você já viu muito isso e você consegue identificar isso como uma dificuldade interna também? Ah, sim, tem muito, né? Eu acho que às vezes até a gente, né? Na hora da correria, na hora Vai deixando, né? Você pega uma roupa, pega um negócio, joga lá de qualquer jeito. Ah, depois eu arrumo. Depois eu arrumo, depois eu arrumo. Gaveta é a inimiga da nossa casa, né? Porque tudo a gente joga lá. Então, eu acho que tem muita gente, tem bastante dificuldade em relação a essa coisa de deixar para lá. Outra coisa que você falou do exemplo do guarda-roupa, eu vou dar um exemplo quando a gente trabalha a nossa mesa de trabalho. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu me encontro aqui nessa bagunça, naquela mesa cheia de papel. Eu acredito que realmente você deve se encontrar. Mas eu acho que a pessoa tem que parar para pensar assim, ó. Eu tenho um exemplo, das 8 às 5 da tarde é o meu horário de trabalho. Será que nesse período, toda essa bagunça que tem em cima da minha mesa, eu consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer? Né? Muitas vezes não. Se encontrar o que mesmo, a pessoa né? faz? O que aquela pessoa faz normalmente? Ela junta tudo aquilo ou bota na gaveta, né? Ou amanhã eu faço. E aquilo vai acumulando, acumulando. E a gente faz isso com o nosso interno, né? Amanhã eu converso com fulano, amanhã eu resolvo tal coisa. Não vou ficar procrastinando, né? Sim, sim. Isso Ô, Jaque, tem umas bem perguntas sério. aqui das pessoas e vai ser legal que você vai poder falar mais sobre isso daí, querida. Ó, Tá. tem Você lê bastante aí? pergunta aí, ó. Lê, Eu então. acho que eu vou tentar aqui, acho que a Magali fez, a Sandra fez um comentário para ajudar a limpeza interna, nananã, peraí. Tá. A Magali perguntou como dar conta de tudo. Nossa casa e armário é nosso espelho, foi o Pedro que falou. Como dar conta de tudo? Arrumação, cozinha, trabalho, filho, estudo, arrumação e faxina? Fala aí, É bastante coisa, né? fala. Ainda mais quando a gente é dona de casa, tem que trabalhar e ser dona de casa. Eu acredito que dá para dar conta de tudo, desde que você tenha uma organização, né? Como é essa organização? Você pega a sua semana e divide, né? Por exemplo, arrumar. Eu quero arrumar minha casa, né? Então, eu vou dividir. Eu tenho 5 dias, de segunda a sexta. Então, na segunda, eu vou vou arrumar a cozinha, os armários da cozinha. Na terça, vou arrumar a sala. Eu não preciso fazer isso num dia só, né? Eu ponho lá no papel tudo que eu quero fazer, o que eu me proponho a fazer, divido o meu tempo e faço.
Então é questão de criar um hábito, uma rotina e ter isso organizado no papel, né? E o papel ainda funciona, né? Você ter a programação, acho que dá conta sim. Não é fácil, é cansativo, sim, mas a gente consegue assim. E consegue ainda, ó, Magali, colocar ainda aí, ó, depois estudo, arrumação e faxina. E cuidar de nós. A gente consegue ter um tempinho ainda para nós, sim. Assistir um filme, fazer a ginástica, o que você mais gosta aí de fazer. Dá sim. Só precisa se programar realmente, né, para isso acontecer. Mônica, eu queria fazer uma pergunta para você. Fala, amore. Você falou muito, né, de eu entrar na casa das pessoas. E assim, tem muitas pessoas que elas me dão a liberdade e falam das coisas, né, sem eu perguntar. Então, tem gente que tem essa facilidade. Agora tem gente que não. E tem gente que não aceita a opinião. Ela quer um negócio exatamente daquilo e pronto, e acabou, né? Eu respeito muito isso. Eu já peguei várias pessoas que elas querem organizar, mas elas querem o organizado do jeito delas, né? Então, eu procuro muito conhecer a rotina da cliente para poder fazer esse trabalho. E aí, minha pergunta é a seguinte: como que eu posso ajudar o outro? Por exemplo, eu entro na casa, no meu caso, da cliente, ou uma pessoa que tem um amigo, ou tem um irmão que é desorganizado, que tem aquele hábito de falar assim, ah, a bagunça tá aí, mas eu não ligo, eu vivo com essa bagunça. Como que eu posso mostrar isso? Como que eu posso conversar com a pessoa de uma maneira que ela não vá, que eu não vá ser tão invasiva, né? E que eu consiga, pelo menos, dar uma luzinha ali para que ela pense, né? Sem ofender, porque tem gente que acaba não gostando disso, né? Como ela fala que ela gosta, que ela convive com a bagunça, então ela fica ali daquele jeito. Como que você me fala sobre isso? Ô, Jaque, eu acredito que a gente precisa ser para as pessoas sempre o contrário da maioria. Geralmente as pessoas que estão no meio da desorganização e que falam isso, por exemplo, muita gente fala isso assim, para já fechar a questão, para se autodefender. Então, tipo assim, ah, eu me viro aqui, isso aqui é assim mesmo e tal. Tipo assim, ela nem fala nada. Por quê? Porque a pessoa, ela espera automaticamente pela crítica. Pessoas que vivem no meio da bagunça, que não conseguem se organizar, que se sentem muitas vezes incapazes de se organizar mesmo, de manter uma disciplina, né, da sua rotina organizada, elas esperam pelo controle de alguém, como é que fala? Quando a gente quer ensinar as pessoas, sabe? Quando a gente fala, olha, isso aqui você não pode, você tem que arrumar, você precisa deixar organizado, é o seu quarto e tal. Não agir com essas pessoas como se a gente fosse mãe. Não estou fazendo uma crítica à mãe. Sim, É que a sim. mãe geralmente é quem chama atenção, é quem ensina, é quem está corrigindo. A gente precisa agir de uma forma carinhosa, sem expectativa, porque essas pessoas, elas esperam pela crítica. E então o tom crítico, ele não é bem-vindo, ele vai bater e vai voltar. A gente precisa ser com essas pessoas carinhosa, eu acho, né? Então, por exemplo, eu vou me encontrar, vou ver uma coisa assim. Tipo assim, tá tudo bem? Você tá bem e tal? Você quer uma ajuda aqui e tal? A pessoa não tá esperando pelo carinho. Porque ela já é mais fechada, geralmente, já é mais fechada por causa da crítica, da rigidez, por causa daquilo que houve em casa de outras pessoas, de parentes, de namorada, de mulher ou de marido, enfim, qualquer pessoa pode passar por isso, né? Qualquer tipo de gênero. Então, eu penso que a forma de ajudar é a forma gentil, carinhosa, empática, que é o que essas pessoas não esperam e elas se surpreendem quando a gente age dessa forma, eu percebo, sabe? Que elas, tipo assim, a gente sabe que isso, o externo, é um reflexo. Se é um reflexo, não adianta eu tratar essa pessoa como se isso fosse uma falha de caráter. É um problema que ela pode estar atravessando na vida desde quando nasceu e que ela nunca conseguiu resolver, porque não tem essa forma carinhosa. E às vezes esse gesto, ele faz a diferença, sabe? Porque ela não está esperando pelo gesto carinhoso. E isso surpreende, né? Uma pessoa que tem problema com carência, com baixa Sim. autoestima, com abandono,
com desafeto, sabe assim? Então, o Uhum. comum que ela espera é você falar, caramba, hein? Que bagunça, né? Então, a gente precisa ser leve. A gente precisa ser leve. Eu tive muito problema de pessoas falarem mal da minha vida num passado distante já, porque a minha Uhum. casa era bastante bagunçada. Mas você sabe o que acontecia? Eu dava muita atenção para as pessoas que me procuravam, levava elas para minha casa, ficava ali e eu esquecia da minha casa. E essas mesmas pessoas muitas vezes se juntavam para falar que a minha casa Falar. estava bagunçada. Eu já falei isso várias vezes em lugares que eu já fui assim, e isso me deu muita dor de cabeça. E eu me lembro que a minha terapeuta na Uhum. época me disse assim, Mônica, se alguém entrar na minha casa e tiver bagunçado, quiser reparar, que repare, eu não tô nem aí. Porque, entendeu? As pessoas vão dar um jeito de falar, elas não precisam de motivo. Quando se trata de gente que fala, né? Mas aí é Sim, outra sim. questão. Então, eu penso que a forma de abordar, já que é a forma carinhosa, sabe? O amor, né? E o O cuidado, amor, né? o cuidado, é. É isso, querida, Com que as eu palavras. acredito. É isso. É, eu acho também que a gente tem que se conhecer, né, Mônica? Não adianta também você querer um negócio, né? Se organizar demais ou né, da bagunça demais, sendo que você não Sim, se conhece, né? Não tem esse autoconhecimento. O que, que realmente é importante para mim, o que, que eu preciso, o sim, que eu, né? Esse sim, olhar e esse cuidado que você falou com o outro, né? Que eu acho que quando eu tenho cuidado comigo, né, eu cuido de mim, gosto de mim, eu vou cuidar de você, eu vou te tratar de uma maneira diferente, né? Vou sim, te acolher, né? Eu sim. acho que falta muito isso, né? A gente ainda é carente dessas coisas ainda, Sim, né? com certeza, Jaque. É, tem uma Pode pergunta falar. aqui, tem mais perguntas. Eu acho que tem muita pergunta aqui para você falar Deixa eu de ver. bagunça, viu, Jaque? De organização. Quer dar uma olhada aí? Ou acho que é o Paulo está perguntando aqui já. Temos que fazer doação das roupas que não vamos mais usar? Peraí. Quer falar disso, Jaque? Conseguiu ouvir, Jaque? Travou, eu não tô ouvindo. O que, que você falou aí por último? Travou. Que eu acho que é o Paulo, porque o nome no perfil aqui eu não Não. estou vendo Fala. direito o que é. Ele diz assim, ó, temos que fazer doações das roupas que não vamos mais usar? Ah, isso é uma pergunta legal, né? Do desapego. Essa é uma questão também que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu acho que tem sim, né, que fazer doações. Eu acho que se você pode ajudar o outro, se você não usa mais e está nas condições boas ainda, tem sim que fazer o desapego. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito apegada às coisas, né? Então, eu, se tiver que descartar, é comigo mesmo, não sofro, não, né? É, em casa aqui, né, quando a minha mãe tinha que fazer limpeza lá, quando a minha avó era viva, ela tinha dificuldade na época de poder jogar as coisas fora, ela me chamava, eu chegava lá, fazia um arrastão e já jogava as coisas fora, ia, né, fazendo a limpeza. E eu acredito muito que o desapego, ele ajuda também a gente a trocar energia dentro do ambiente, né? Muito. Seja no guarda-roupa, seja no seu trabalho, seja onde for que você quer ir fazer o desapego na cozinha. Isso é bom que troca, você renova, né? Verdade. É uma coisa de dentro para fora, né? Que eu acho que lembranças a gente tem que ter sim, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas são acumuladoras, tem algumas, não todas, né? Mas tem muita gente que sofre de verdade É, com esse acúmulo de sim, coisas, né? E eu até tinha sim. para falar uma coisa do desapego, é tanta coisa que eu falei, Ah, aproveitando esse assunto, para você responder uma pergunta. Da onde vem, Mônica, esse desapego? Por que as pessoas, não todas, mas a maioria são apegadas dessa maneira com as coisas materiais? Ó, eu acredito que é uma forma.
Por exemplo, tem muita gente que guarda tudo. Tem gente que guarda assim, meu Nossa, Deus, é um a primeira absurdo. fralda do sétimo filho, do Isso, primeiro filho, do sei lá o quê, entendeu? É uma coisa de doido. Eu já vi muito, mas muito. é. E tem gente que acha já que acumuladores são só aqueles tipo que passa lá no Discovery, lá Ah, eu esqueci o nome do Não. canal lá. No INU lá, no canal que fala dos acumuladores. E não é, né? Sim, Acumuladores sim, podendo ser qualquer um de nós, assim, com coisas exatamente. específicas. O que acontece, Jaque? Eu acredito, dependendo do perfil da pessoa, é uma forma de guardar os sentimentos. Guarda-se sentimentos, guarda ressentimento, guarda mágoa, é uma forma de guardar. Já que é incrível como as pessoas que guardam muitas coisas guardam muito sentimento, entendeu? Tem gente que solta sentimento numa boa, tem gente que explode, mas muitas pessoas implodem, né? E geralmente quem guarda muitas coisas, guarda tudo, tem dificuldade de jogar fora, tem dificuldade de desapego com sentimentos, com lembranças, com perdas, com coisas que viveram, com dores, né? Geralmente a gente guarda muito dor emocional, né? O Uhum. que acontece? Que é muito comum, assim, as pessoas terem, por exemplo, como que eu posso exemplificar isso assim? As pessoas elas guardam, elas têm dificuldade de mudar de lugar também. Pessoas Uhum. que têm resistência com o sentimento, dor emocional e se abrir, né, para os outros ou para alguém de confiança, assim, também têm dificuldade de mudar as coisas da casa de lugar, mudar de casa, mudar de ambiente, mudar, fazer qualquer tipo de mudança. E existe, tem Nossa. pessoas que sofrem com essa coisa, né? E tem gente que gosta muito. Eu mesma adoro mudança, eu adoro mudar. É, Adoro mudar de casa, adoro, enfim, adoro. Mas essa coisa aí que de leva as pessoas a acumular. guardarem tudo, geralmente, já que é quem também guarda muita coisa. Pessoas leves, pessoas mais dinâmicas, pessoas extrovertidas, assim, que gostam de estar com pessoas, geralmente elas doam fácil, elas desapegam e tal, entendeu? Sim. Mas varia, a gente não generaliza, né, as pessoas. Mas uma coisa é certa, as doenças emocionais, as doenças de dependências em geral, elas fazem com que as pessoas tenham um comportamento extremista. E nesses comportamentos, a gente vai falar de gente que guarda muito, gente que não guarda nada, gente que tem pouquíssimas coisas, É. né? Pessoas que têm, que compram muito, pessoas que descartam muito, enfim. Tem gente que arruma demais a casa, que é uma forma de dizer que está arrumando dentro, não, é só uma forma de dizer, porque não está arrumando, Uhum. né? E pessoas que não arrumam nada. Então, é tudo extremo. A gente trabalha, né, em terapia para tentar vir para o meio termo um pouquinho, sabe? Sair desses extremos, assim. Mas é isso. Para ver o que que acontece. Esse negócio do apego é bem. Eu acho que é que eu vejo, né? Que eu sinto quando eu entro na casa das pessoas, que a desorganização existe, é um negócio nítido, mas a hora que você fala que você precisa descartar, que você precisa desapegar, para que você consiga abrir mais espaço, né, no seu armário ou no ambiente lá que eu for organizar, nossa, é como se ele desse uma facada no Sim. coração da pessoa, que ela fica, É não, mas isso. como? Olha, um exemplo simples, assim, que eu já vi, já vivenciei, exemplo, na Uhum. hora que você vai fazer descarte de creme, eu não jogo nada fora, né? Eu não. Quem joga, quem faz isso é o cliente, é a pessoa que está ali do meu lado. Então eu só separo, por exemplo, a data de validade e tal. E aí, às vezes, dá aquele montante de coisas, né? Que não está vencido, né? Às vezes é vencido de 2 anos, não é um negócio assim, é um mês, dois, é 2 anos. E por ser, às vezes, de marca, ou porque ganhou de alguém, ela pega e põe de volta no lugar. Então é um negócio assim que é um apego de verdade, sabe? É um negócio que, ai, mas paguei muito caro, isso aqui não posso jogar fora. Mas não vai usar mais, não pode usar, porque faz mal.
vai fazer mal para a pele, vai fazer mal, né, para onde for usar aquele determinado produto. Mas não joga, E não essas pessoas, descarta. elas experimentam um pouco essa coisa da energia, porque, né, Jaque, quando a gente doa, quando a gente dá e tira, eu adoro desocupar coisa velha, tirar Sim, tudo. E eu sou tão exagerada que às vezes eu jogo fora o que não é para jogar. Vou e eu falo, nossa, eu não devia ter jogado tal coisa fora. E às vezes eu é, me arrependo por causa desse excesso aí, de fazer limpa, sabe? de que ter Sim, que é gente, descartar. É, exatamente. E as pessoas que guardam, que nem você está falando, elas têm também dificuldade de experimentar essa energia boa do desapego, né? Do depois, né? A leveza. Elas não experimentam a leveza do descarte, isso, eu ia entende? falar, não, É para por elas isso é sofrido, é é doído de sofrido, não é um verdade. Então, assim, alívio. Exatamente. eu tento, né, de uma maneira explicar, ou até questiono com perguntas, mas você vai usar? Tá vencido, pode fazer. Não, mas deixa aí. Não, deixo. Lógico, eu não vou brigar com a pessoa. Mas você vê que é uma coisa bem sofrida. Eu acho que isso é pior, como eu falei, do que a desorganização, sabe? A bagunça. Porque esse apego emocional, essa coisa, como você falou, que vem de não botar para fora, cara, é muito sério, né? É uma coisa É bem... muito sério mesmo, Jaque. Eu anotei até uma coisa em relação a isso aqui, Jaque. Aqui, É. o excesso, a gente falou, chegar atrasado. A gente estava falando, né, Jaque, sobre o negócio de chegar atrasado, a Ai, meu Deus, desorganização nos horários, né, Jaque? isso aí é uma Fala, coisa Jaque, fala. horrorosa. Isso também demonstra, primeiro, que é falta de educação, você marcar no meu ponto de vista, né? Você marcar uma coisa, né? Marcar 7 e chegar às 8, ou chegar às 7h30, né? Eu acho que isso é questão de você ter um respeito com o outro. Mas aí também já demonstra a falta de organização, né? Ai, porque a pessoa sempre ela chega, a hora que você abre a porta, você vai encontrar com ela no lugar que ela, né, chegou atrasada, ela tem a desculpa, você nem fala oi, ela já vem com a desculpa. É Ai, porque eu isso. saí atrasado do trabalho. Ai, porque eu fiz tal coisa. Ai, porque... Então, assim, você já tinha aquele compromisso marcado, então, né, organiza aí seu dia para que não aconteça. Claro que se vira e mexe, vira e mexe não, de vez em quando a gente pode passar por essas situações que sim, Sim, pode Jaque. acontecer imprevistos. Mas eu Exatamente. conheço algumas pessoas, por exemplo, que é hábito, né? A pessoa chega atrasada porque ela é assim. E é um Isso não padrão é de legal. comportamento, né, Jaque? É um Ah, então. padrão. E é um padrão, Jaque, sabotador. É Nossa. um padrão sabotador. Porque, ó, vou falar uma coisa para você. Você sabe que muitas vezes as pessoas que chegam atrasadas no trabalho, em lugares assim, isso não é consciente, óbvio. Mas muitas vezes é Uhum. uma forma de se sabotar, dificuldade de enfrentamento. Então, para não acontecer, para se sabotar mesmo. É uma forma de se derrotar, afirmar o fracasso, entende? Muitas vezes as pessoas afirmam o Sim. fracasso fazendo coisas ruins para elas mesmas. E essa é uma boa forma, porque tem gente que chega atrasado de vez em quando já, mas tem gente, e tem gente aí que eu sei que conhece alguém sobre que faz isso, é assim, é um É. padrão. Pode ser a pessoa sempre é a última a chegar, às vezes a primeira a ir embora, mas a última a chegar. Sim. E eu vou te falar, eu Eu. tive esse problema na minha vida, viu? Ah, eu também. Você sabe que eu aprendi uma coisa? Que assim, você fala, não adianta, é da pessoa. Então, ao invés de eu marcar com a pessoa, eu sei que eu vou, por exemplo, fazer um jantar, pôr uma pizza às 8, né? Mas eu marco ela às 7, porque ela vai chegar às 8. Entendeu? Então, eu já não brigo mais, não questiono, mas isso é uma coisa séria da pessoa, né? E às vezes você sabe que às vezes as pessoas deixam de convidar, ou deixam de receber, deixam de sair com pessoas assim, porque não, né? Imagina, você sai para Sim. comer, marca às 7, vai comer às 8, você Ô, fica uma Jaque, hora mas eu vou esperando. falar pra você, assim, eu fui essa pessoa e eu mudei, cara, mas Aí, sabe como que eu mudei? Eu decidi que eu não queria mais ser essa pessoa. é, Eu não queria mais, sabe por quê?
é muito desagradável chegar nos lugares. Ei, até que enfim, chegou, apareceu a Margarida. Piadinha. Cara, eu Isso. queria morrer, mas eu dava motivo. Entendeu? Eu sempre chegava atrasada. E um dia eu falei: chega, eu decido mudar esta vida. Vida. Não quero mais esse tipo de piada na minha vida. E tanto é Essa que já E aconteceu de eu não toda, e chegar toda atrasada e piadinha fazerem tem um fundinho de piadinha. verdade, né? Claro que tem, mas assim, ó, só uma decisão mesmo, porque esse negócio de que eu sou assim, essa coisa da síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar, não sei o quê, isso não Uh-uh. funciona. Ninguém é. Não. Pessoas não são, pessoas podem mudar, né? Eu acredito Mesmo, nisso também. mesmo os padrões. Então, amor, não tem essa não. É possível É, mudar, é, mesmo esse tipo de coisa, é, sabe? né, falando da bagunça, por exemplo. Eu ouço também, eu sempre fui desorganizada, sempre fui bagunçada, sempre fui assim. Legal, você sempre foi assim. Resolveu? Né? Tá É, resolvendo? Não. Então, assim, é um momento que a gente tem que parar e pensar, não, eu sempre fui assim, mas agora daqui para frente eu quero mudar, eu quero ser... Não preciso ser uma sim, pessoa... Tomar cuidado, porque tem, igual você falou, né? Tem os extremos. A pessoa ela é bagunceira hoje. Aí ela quer mudar, ela muda de um jeito que ela fica totalmente radical. bitolada, radical, né? Naquela que você não É isso. pode... Um negócio assim que você senta no lugar e lá você fica que você não pode nem olhar dos lados, porque senão desorganiza a casa da Ô, pessoa. Jaque, E ô, isso também é Jaque, uma doença, é muito não, isso sério. pode ser top mesmo, entendeu? O que que acontece? Eu, eu tive um caso uma vez, há uns anos atrás, de uma jovem senhora que tinha o problema de limpeza extrema e ela não deixava nunca nada fora do lugar. Um copo na pia, uma água que cai, nada, mas nada fora do lugar. E eu me lembro que a família dela uma vez me procurou falando: Mônica, graças a Deus que eu fui na casa da minha mãe e vi a louça de um dia para o outro na pia. Isso foi a glória. E você vê, né, Jaque, que os extremos fazem, né? Deixa a louça na pia de um dia para o outro, coisa assim, que as É pessoas que são mais assim, doído. é difícil deixar. Mas quando essa É. pessoa conseguiu, foi libertador, assim, por quê? Porque ela resolveu olhar para dentro e entender o que é que fazia com que ela tinha aquela necessidade. Cada um de nós, quando não está bem emocionalmente, procura uma maneira de alguma compulsão, alguma coisa, Externar uma isso, né? válvula de escape. De alguma maneira a gente vai dizer o que precisa dizer. E a Uhum. limpeza extrema, ela é uma forma patológica também de fazer isso, entendeu? É muito complicado, muito difícil mesmo. Hoje eu conversei com uma cliente minha muito querida e ela falou assim, a gente estava falando sobre isso, sobre esse assunto, né, que eu contei para ela que a gente ia fazer a live. E aí, olha só, eu cheguei na casa dela, tinha duas poltronas, a almofada estava retinha e a outra ela estava de lado. E aí eu fui dar esse exemplo de ser muito organizada e tal. Ela falou, você tá vendo essa almofada aí que você tá falando? Eu já passei 2 vezes perto dela e eu não arrumei de propósito. Porque eu sou essa pessoa que eu preciso me controlar, que eu quero tudo muito certinho. Mas eu falo. Aí eu olhei para a almofada e falei assim: vai adiantar? Vai mudar a minha vida se ela ficar assim ou assim? Não. Eu saí. Ela falou, eu fui embora e deixei a almofada. Então ela falou, para mim isso é um exercício. E olha que bacana, a pessoa enxergar É, que né? isso faz mal, né? Porque Exatamente. é ruim, né? Você imagina você ter que... E aqui em casa também não é diferente, que eu deixo as almofadas do meu sofá de um jeito. Eles gostam Uhum. deixam de outro. Às vezes eu passo aqui, a almofada tá de um jeito e no chão. Eu finjo que eu não vejo, Tá. eu passo reto, porque eu falo, não dá. Não é o que eu quero, mas É a isso casa não é só mesmo. minha, o ambiente não é só meu, É né? isso Então tem mesmo. coisas que a gente tem Senão que se você policiar de enlouquece. verdade. É verdade. Uma outra coisa, Ou já Mônica, tem mais pergunta aí? O meu travou tem, aqui, eu não consigo ver. tem sim. Tem uma pessoa que a Sabrina falou assim, ó, a vaidade e organização. Vaidade e organização? Qual a ligação? Fala você, já, se você quiser. Da vaidade da organização?
Qual que é a diferença? É isso que ela perguntou? Qual que é a ligação? Ela está perguntando. Eu acho que você pode responder essa, né? Que eu acho que é bem... É mais interno isso, né? Ó, tem muita gente que fala, que Essa chama coisa da... a vaidade física, estética, de autoestima. Mas nem sempre é, nem sempre. Me cuidar externamente apenas do meu corpo, do meu cabelo, da maquiagem e tal, isso não significa necessariamente que eu tenho autoestima boa, saudável. Eu posso me arrumar bastante, ter uma vaidade, gostar de estar assim nos trinques e não ter autoestima nenhuma, inclusive. Já a organização, a gente vai falar do lance dos extremos. Não tem problema eu ser organizada. Mas até que ponto eu sou organizada? O que eu deixo? O que eu consigo deixar para me organizar? Eu consigo... para onde eu levo essa organização? Né? Porque dependendo do quanto eu sou organizada, eu posso ser muito controladora comigo e com os outros, com o comportamento dos outros, a maneira que as pessoas estão na cozinha, a maneira que as pessoas dirigem, a maneira que as pessoas arrumam as coisas na vida delas, na casa delas, na sala, do jeito que tá e tal. Então, assim, o que é essa organização? Porque tem gente que chama defeito de qualidade e vice-versa. Uhum. Depende do que a gente entende como organização. Por exemplo, minha mãe dizia assim, né? Muito no passado, eu me lembro que minha mãe trabalhava num lugar e ela falava do chefe dela. E ela falava, ele faz isso, ele muda aquilo e tal, não sei o quê, eu fico doida. E eu falava assim, mas mãe, quem disse que esse jeito que você faz é o jeito correto? Não é eu que estou dizendo, Mônica, esse é o jeito correto. E acabou. Assim, é o jeito correto para ela, entendeu? E para você fazer a pessoa entender que não é, que todo, né, cada um tem seu jeito. Então, é isso que eu penso sobre a vaidade e a organização. Pode ter ligação como qualidade mesmo e pode ser Como qualidade. um engano, né? Você sabe É isso. que complementando, né, que você falou, que eu acho que cada um, né, falando, tem a sua maneira de aprender e se adaptar às coisas, né? Então, assim, o meu tempo, o tempo da Jaqueline é diferente do tempo da Mônica. E, às vezes, a gente tem que saber respeitar, né, isso. O tempo que eu aprendo a fazer uma coisa, né, pode ser em segundos. O outro não. O outro demora, às vezes, dias, meses para fazer um negócio simples, que para mim é simples, né? Você falou desse negócio da sua mãe. Eu, às vezes, me vejo aqui em casa fazendo esse tipo de coisa. Aí eu falo, pera lá, né? Eles me dão bronca, eu venho me dando bronca e em relação a isso. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que se policiar, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado para não virar uma doença, um negócio horroroso na vida da gente, né? E sabe uma coisa muito importante também da gente falar, que você me fez lembrar? Muitas pessoas já que sentem muita vergonha por não se sentirem capazes de se organizar em casa, de lavar uma roupa, de cuidar das coisas, de deixar acumular sujeira. Eu já tratei de pessoas que têm muita dificuldade, que têm dificuldade desde tomar banho até de lavar o próprio banheiro, entendeu? Isso é uma coisa que, assim, as pessoas têm muita vergonha, porque o que é certo não se pode deixar, não se deve deixar. E se a gente tem esse problema, né, quando a gente tem um problema desse tipo, a gente precisa falar, a gente precisa pedir ajuda. Porque não é natural, é um extremo. Você, de vez em quando, chutar o balde, não quiser fazer nada em casa, deixar para lá, beleza, ver se alguém cuida, ok. Mas, assim, quando você vê que está te incomodando e você não consegue sair do lugar, isso não é um defeito de caráter, isso não é preguiça. Muitas vezes é uma falta de motivação extrema e isso pode ser patológico. A pessoa pode precisar de ajuda, sim. Então, é para se olhar para isso de forma carinhosa, né, Jaque? Para ver acolher. Então, se conhecer, né? A gente se conhecer, ver qual é a necessidade, a nossa necessidade, né? Exatamente. É a coisa do tempo mesmo, né? De
Cada um ter um... É isso. É Sim. bem isso Então, mesmo. pessoas que aprenderam a fazer as coisas de forma rígida, por exemplo, em casa, Jaque, eu não Ah, sei se você tem essa experiência, mas eu tive, assim, de ação. Deu uma travada aí, Jaque, no seu, não sei se você está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? então, deu uma travada aí, Mônica. Deu, deu. Não consegui ouvir, eu não ouvi o que você falou agora da experiência Tá que você bom, teve. tá. Eu estava falando que quando Hum, eu era criança, minha mãe começava a cuidar da casa, hum, às vezes de sábado, domingo de manhã, eram momentos muito tensos, eram momentos horríveis, que eu queria ir embora, sumir de casa. Isso desde criança. Então era uma obrigação cuidar. Então, como era uma obrigação, era uma coisa imposta, eu nunca tive amor por isso. Não tinha, né? Não tinha. uhum. Quando me casei e tive filhos, eu tive muita dificuldade de sentir amor pela minha casa, pelas tarefas da minha casa. Eu não gostava de fazer, porque parecia que eu tinha que fazer por obrigação. Então, não durava muito tempo. Ou eu fazia demais, trabalhava limpando até o rodapé, o que não tem problema limpar o rodapé, não tem problema, tá tudo certo. Sim, sim. Mas, ou então, já que eu era relapsa. E isso me prejudicou bastante, porque eu não vivo sozinha, eu posso prejudicar outras Sim, pessoas que estão comigo. E eu precisei aprender a ter sim. amor por essa coisa das tarefas para poder conseguir trabalhar fora. Isso não deu certo. Então, é uma coisa que, você vê, veio de infância. Parece uma bobagem, mas não é É. bobagem, entendeu? Precisou trabalhar isso. Não, tem bastante. Eu, a minha mãe também adora uma limpeza, né? Minha mãe com limpeza, hoje ela nem tanto, hoje ela tá menos. Mas minha mãe era bem chata com as coisas. Eu até brinco que fogão. A minha mãe, o fogão dela, você se enxerga no fogão. É um negócio que você gosta. Eu não gosto de limpar fogão, entendeu? Eu falei que quando eu casasse, eu não ia limpar meu fogão. Lorde, meu fogão não é nojento também, gente. Calma aí, que meu fogão é... Mas eu não sou aquela pessoa que ferve uma água, limpa o Ai, fogão. Né? Vai aham. esquentar um negócio limpo. A minha mãe é assim até hoje, né? No entanto, quando eu vou arrumar, acho que ela deve estar até aí, nos assistindo agora. Quando eu vou arrumar a louça na casa dela, eu falo, o fogão é seu. Não limpo. Eu me recuso a Ô, limpar o fogão. Isso é Jaque, um trauma que eu tenho de infância. Não é Ô, possível. Jaque, a minha mãe me disse assim um dia, eu já estava casada. Minha mãe falou assim: a sua casa tem que ser uma casa que está pronta para receber visita a qualquer hora do dia, Ai, tá? Cara, quer dizer, não mexa, fica igual uma estátua dentro da casa, né? É. Elas tinham, eu acho não que é coisa da viva! geração, né, Mônica? Eu acho que da geração delas, eu acho que elas, como viviam muito para Com casa, certeza. elas, então assim, você vê, e a gente acaba trazendo, hoje a gente trouxe algumas coisas, né, que a gente traz, e isso carrega, que Sim, são coisas boas e coisas ruins, né? Isso é, faz parte da vida da é, gente. Mas tem coisa que você fala, não, gente, me libertei, né? é São coisas verdade. libertadoras. Mas você É sabe que falando assim com muito você doido. é muito legal poder perceber as coisas que eu já me libertei, porque assim, É, eu me libertei de muita coisa relacionada a essa coisa rígida, sabe? Isso é sério, a gente tem que cuidar, uhum. a gente tem que fazer tudo. Mas Sim, tudo que é olha, demais faz mal. eu morei numa casa quando eu era pequena que ela não tinha forro. Então, assim, chovia, garoava na casa, né? Que não, não tinha forro. E quando essas queimadas, eu limpava a casa, minha mãe saía para trabalhar, eu limpava a casa de manhã, quando ia para a escola à tarde. Quando ela chegava à tarde, a casa estava suja, lógico, porque teve queimada e caía tudo. Eu chegava da escola, ela, você não limpou nada. Todo Nossa, sábado era dia de limpar armário. Essa semana passada que fui na minha mãe, ela falou isso. Você viu, você que me criticou tanto que eu fazia você limpar o armário, que era um negócio assim, tinha que tirar tudo, passar pano e botar de volta. Todo sábado era isso. E aí ela falou, agora você está trabalhando com isso. Eu falei, ah, mas é diferente o meu trabalho.
Eu vou para organizar e deixar prático a vida do cliente. Você fazia com que a gente escrava de ficar limpando, areando o fogão e limpando o armário da cozinha. Não, daí não dá. Então, ela até deu risada depois. Mas tem umas coisas que igual você falou, é libertador a gente poder ter a liberdade de falar, não quero isso, eu vou mudar. Não tem necessidade, né? Não, Até ela vê hoje isso que ela também fez um monte de coisas que era coisa de doido, né? Fazer. Mas era o que tinha na época, né? Exatamente. Ô, Jaque, mas isso é muito sério, já que são muitas as pessoas que carregam, que carregam a mãe, que carregam a mãe até a vida adulta, para o casamento e tudo, e não se liberta. Isso é pesado. Nossa, Mas não é o amor da mãe. Não, não é sim, o amor da mãe que carrega. É o pavor, o desespero, a rigidez, a crítica, né? E a nossa época, os nossos pais, vêm desse lugar, né, Jaque? sim, sim. Dessa coisa, desse jeito aí, né? Dessa Desse hábito. cobrança, né? Isso. Dessa exigência grande, né? Que é. Exatamente. Então, eu não quero viver desse jeito, não, prisioneira. Eu preciso cuidar, preciso limpar, preciso fazer, deixar organizado o melhor que eu posso. Mas sem neurose, Sim. né? Deixar as coisas fluírem, né? Deixar as pessoas morarem dentro da casa, né? Sentirem o aconchego que é a casa, Exatamente. né? Acho que É isso. não pode ser muito, nada o extremo. Não pode, amor. Uma outra coisa, deixa eu ver aqui, o tempo de uso das coisas, né? Que a gente falou do descarte, um pouquinho do descarte e do desapego. É uma outra coisa que as pessoas também têm dificuldade. Por exemplo, quanto tempo você acha que você tem lá uma blusa que você comprou há 6 meses. Toda vez que você vai arrumar o seu guarda-roupa, você pega a blusa, eu vou usar. Algum dia eu vou usar. E aquilo vai ficando, e você não usa, né? Isso também é um apego, é um negócio que você vai acumulando as coisas e não põe para fora, né? Tudo na vida da gente tem um tempo, né? Tem moda, não existe moda, né? Para isso. Tem coisas, tem peças, aprendi com a minha amiga Michele, que são chaves, que a gente tem que ter sim no nosso guarda-roupa, mas tem coisas que você pode sim mandar embora e não deixar aquilo dentro, né? Para que o novo entre, as coisas fluam melhor, né? Sim. E as pessoas não têm muita noção desse tempo. Eu Como você aprendi falou já. lá Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu aprendi, não sei nem quem foi que me deu essa informação, mas era alguém que entendia do assunto, que passou de 2 estações que eu não vou usar. Quando eu falo para mim mesma que vou usar, passou de 2 estações, eu não vou usar. Eu não consigo, eu acho, para mim, falando da minha pessoa, 6 meses para mim, eu acho que pode ser pouco para eu descartar coisas que eu goste. Mas, assim, eu não sou insana, eu percebo, de chegar ao ponto, por exemplo, né? O corpo da gente muda, né? E muitas vezes tá ali, na hora que eu emagrecer, eu vou usar isso aqui, eu vou emagrecer para usar de novo, porque tem coisa que a gente gosta muito, né? Às vezes. Sim, sim. E eu já passei muito por isso. E me render ao tempo de que aquilo não vai voltar, que aquele corpo não vai voltar, que não vai dar para usar aquela peça, aquela coisa. Então, assim, é um ato de aceitação, entendeu? E aí descartar, beleza. Então, assim, olha para você ver o extremo, né? Por exemplo, eu posso ficar e aumentar meu peso e tudo, e ficar ali, ou eu compro tudo novo, mesmo eu estando com peso maior, e esqueço que eu posso emagrecer, né? Eu me rendo e esqueço, isso é um extremo. Descarto tudo aquilo, porque eu não vou voltar mesmo naquele peso, eu deixo comprar novo. Ou então eu fico apegada e não faço mais nada, porque né, não aceito o fato de que meu corpo está modificando. Então, assim, eu demoro um pouco mais às vezes, mas eu não tenho dó de descartar coisas que eu tô vendo ali que tá ali só ocupando espaço, sabe? Eu tenho muito prazer em
em dar, em liberar, sabe, espaço, assim. E eu acho que isso é bem bacana, sabe? Mas o tempo, assim, que você falou, dos 6 meses, mais ou menos, eu acho que 6 meses para mim deve ser pouco, não sei. Eu tô sempre dando, né, coisas, A mas eu gente acho dá um que é exemplo de isso. 6 meses, um ano, mas é que é um tempo que, se você parar mesmo para analisar friamente, em 6 meses você não usou, você não vai usar. Não, não é um negócio assim que você fica ali. Porque, imagina, você comprou uma peça, uma blusinha, vamos supor, que você viu, eu vou usar, é minha cara. Chega em casa, você experimenta uma, experimenta duas, experimenta três, bota no armário. Aí passa um tempo, você vai lá, experimenta uma, experimenta duas, experimenta... Você vai ver, conta se não dá 6 meses. Não usa, é um negócio... É porque o tempo está passando tão rápido que a gente acha que não... Que É, não... quando Mas isso hoje em é dia, comprovado. isso aconteceu há pouquíssimo tempo, Hoje a gente esses não está dias usando aqui. nada, né? Não, hoje a gente já não está usando nada. Com essa pandemia, a gente não usa absolutamente nada, né? Eu É fui verdade. fazer duas manutenções essa semana e a cliente ainda falou assim, mãe, Jaque, eu não tô saindo, não tô usando minhas roupas, tá do jeito que você deixou. Então, assim, e é verdade, né? A gente não sai, Pois então não tá é, pra usar. Então, assim, agora também tem que tomar cuidado com o extremo. Eu não tô usando nada, vou descartar tudo. exatamente, querida. Cuidado. Exatamente. Mas eu vejo muito assim que nós, por dentro, somos como uma casa, né, às vezes, Jaque. E quando a Uhum. gente pega para organizar, né, a casa, se a minha casa interna está muito abandonada, está sem mexer há bastante tempo, ou eu nunca mexi, nunca fiz um faxinão, uma boa limpeza e tal, tem muitas coisas que eu preciso limpar e guardar, né? Tem coisas que eu preciso lavar e colocar para usar, né? Para fazer uso. Tem coisas que eu preciso jogar fora, que está podre, que está velho, que não serve para mais nada, que já está embolorado. E tem coisas que eu preciso devolver, né, Jaque? Eu ia falar isso. Que não é meu, né? Tem Que que não é devolver. meu, que é do Essa, outro. isso, Essa essa é, devolução nossa, é maravilhosa. Eu acho que é a ela é. melhor, Eu né? também acho, também Toma que é acho. seu, É, use e abuse dos seus é, sentimentos. Nossa, isso é libertador. é verdade, é Isso verdade. é, Eu gosto muito dessa prática. essa, Então, tem muito a ver, né, querida? Muito a ver mesmo, tudo isso. muito legal. Tem mais alguma coisa aí, Mônica? O meu Eu travou acho que aqui, não tem. consigo ver mais as perguntas. Tem sim. Deixa eu só ver se eu consigo achar. Tá, tá, tá. Magali falou aqui Gente, bastante. eu não consegui ver não estou conseguindo ver os comentários. Beijos aí para quem entrou de novo, depois, né, que eu falei. Aqui, peraí. Acho que pergunta, tem muito O comentário meu bacana travou que na vocês pergunta da fizeram. Magali. É, peraí. Entrou muita gente legal que a gente gosta, Jaque, muita gente querida. É pena que a gente não consegue falar com todo mundo, né? Ô, É, Jaque, eu tinha uma beijinhos pergunta para aqui que eu queria todos. ver, mas eu não estou achando. Gente, se tiver alguma pergunta aí que alguém queria fazer e eu não Esqueci. vi, nem a Jaque, bota de novo aqui pra gente, por favor, que eu leio aqui para nós. Você vai Mas ter que ler, porque o não, meu já pergunta mesmo não tem ainda. Só se alguém fizer tá, por agora, Jaque, antes da gente tá, finalizar, mas tá tranquilo, assim, tá tranquilinho. Mas eu também quero mandar beijo para todo mundo tá que bom. entrou, que eu não cumprimentei. Geralmente eu gosto de cumprimentar todo mundo, mas não é falta de educação, não, tá? Porque, aliás, isso só é possível da gente estar aqui porque vocês estão aí. Então, super obrigada, mas Exatamente. perdão da gente não conseguir falar. É isso, já que não perguntaram nada, não. A Ana entrou Tá aí, a bom. Aninha querida. Jaque, quer falar mais alguma coisa? Eu anotei tanta coisa aqui. Eu quero Aqui, falar que da. Fala. antes de você perguntar, só para não esquecer, o lance da organização é da pessoa, Jaque? É um dom, nasce com a pessoa? Fala um pouquinho disso, querida. Tá. Então, a organização não é um dom, né?
Claro que tem gente que tem mais facilidades para ser organizada e outras não. Mas não é o dom. A gente aprende isso com o tempo, né? Criando rotina, criando hábitos e colocando em prática, né? É muito simples, só que é desafiador. Então, assim, eu tenho que querer me tornar uma pessoa organizada, né? Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. A gente falou vários tópicos aqui, né? De chegar atrasado, de ser muito extremo e de ser mais bagunceiro. Então, tem que ter um meio termo aí e botar em prática. Não é fácil mesmo criar rotina, criar hábitos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento criar o hábito e a minha rotina de fazer exercício, que eu não gosto de fazer exercício, quem me conhece sabe disso. Só que assim, chega uma idade que a gente é obrigado a fazer algumas coisas. Então, assim, para minha saúde, né, eu preciso, né, que for fazer uma caminhada. Então, são coisas que eu tenho que me esforçar para poder fazer. Mas ninguém nasce sabendo. É questão de aprender Sim. e de mudar os hábitos mesmo. Isso todo mundo é capaz. Né? É só deixar a preguiça de lado e botar em prática. Muito bom, Acho que é querida. bem Muito isso, né? muito legal, muito bom. Eu acho que é isso. Você sabe que eu li uma frase, acho que até comentei com você, de Freud, né? Que Freud era uma pessoa que a frase dele, eu me acho na minha bagunça. Essa frase é dele, né? Foi ele que falava muito isso. Mas ele é um caso à parte. Pode existir bastante gente, né, inteligente como ele que realmente se acha na bagunça, né? E ele, olha, uma outra coisa que quem me contou isso foi a minha filha Fernanda, que ele comprava roupa toda. Você sabia disso, Mônica? Ele comprava roupa igual, para ele não ter o trabalho e nem perder o tempo em ficar escolhendo as roupas. Então, olha o nível que chega a pessoa, né? Puxa vida. Então, calça jeans, um exemplo. Naquela época, acho que nem, não sei se usava calça jeans, mas era tudo igual. Você sabe que o Roberto tem um amigo, que é muito querido nosso aqui, que ele tem essa mania. Ele compra calça jeans, umas 3 calças iguais, porque ele não gosta de experimentar roupa e nem ficar perdendo tempo. Então, tem umas manias aí, mas não funciona para todos, né? Que coisa, né? Não é todo mundo que entra nessa onda aí de bagunça, não. Nossa. Ah, eu lembrei de uma coisa, Mônica, eu não sei se a gente falou isso, mas as pessoas que falam que ela se acostuma com de viver na bagunça, você acha que isso é possível? Porque assim, se eu entro num lugar ou que eu vejo que tá aquela bagunça e a pessoa, eu já ouvi, eu não cheguei a presenciar isso, mas eu já ouvi uma amiga minha falando que ela foi limpar a casa de um rapaz e que era sujeira e bagunça na casa inteira, no fogão, em cima da pia, era um negócio assim horroroso, e ele convivia naquilo, né? E não incomodava. Ainda perguntei, mas não incomodava. Então, assim, você acha que é possível a pessoa viver numa casa desse jeito? Que aí é o extremo, né? Ao invés de ser organizado demais, é uma bagunça que ele entra, come, e aí outra coisa, ia comendo as coisas que o montante de lixo em cima da mesa era um negócio absurdo, porque nem lixo ele jogava. Então, você acredita que isso é possível? A pessoa, não, né? Jaque, eu não acredito. Não acredito. Sabe por quê? É que, na verdade, a crença da pessoa do que é tranquilo e deixa ela feliz é isso aí. Mas ela só conhece aquilo ali, possivelmente só conhece aquilo. Não dá, é um autoabandono e é uma indiferença. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito nada a ver com o que a gente está falando. Nada a ver. Você encontra um cara que tá, sei lá, bebendo pra caramba, tá bebendo muito,
E tá assim, um horror. A mulher foi embora, só tá o cachorro com ele, a casa tá vazia, os filhos Hum. não vão ver, ninguém quer saber. E o cara tá lá. Aí você vai lá e você fala assim pra ele: você tá precisando de ajuda. E ele pode virar pra você e falar: quem disse pra você que eu preciso de ajuda? Como assim? Como que você vem aqui e fala que eu preciso de ajuda? Tô tranquilo, tô... Mas a gente olha aquilo ali, e o nosso olhar que é mais lúcido, digamos assim. A gente não tá dentro no olho do furacão como Uhum. ele tá. Então a gente fica meio. Quem daqui que é insano será, né? Será que eu que tô ficando doido? Por isso que tem gente que tem o dom de fazer com que outras se sintam loucas, né? Se sintam, né? Mas por quê? Uhum. Porque para elas o normal é aquilo ali, mas o conceito dela é aquele, ela não tem outro. Então é uma indiferença muito grande. Você vai falar para ela que aquilo não é normal, ela fala, mas como assim não é normal? Tem diferença, né? Para mim tá tranquilo aqui. Porque ele tá acomodado ali, ele Sempre tá viveu assim. nadando ali, tá tudo bem para ele. E, então ele não. Deu uma travada aí. Travou